Olá, gurias e guris, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar sobre os tipos de narrador e o foco narrativo, certo? Então, para começar, já vai se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito, deixe seu like e não se esqueça de compartilhar com seus amigos, ok? Certo. Então, para começar, nós vamos ver qual é a diferença entre o narrador, o autor e o personagem. O narrador é aquela pessoa criada pelo autor para contar a história. O narrador pode estar participando da história, no caso seria o narrador personagem, ou ele apenas conta a história, o narrador observador ou o onisciente, certo? Então, o narrador é uma pessoa criada pelo autor, que é quem escreve, é quem cria a história, certo? Ele cria a história, ele escreve ela pensando como vão ser os personagens, como vai ser a personalidade desses personagens, qual vai ser o tipo de narrador, para qual público vai ser a história, se vai ser para criança, se vai ser para adulto, etc. O personagem ou os personagens é quem participa da história, certo? Os tipos de narrador. O narrador personagem é o narrador que conta e participa ao mesmo tempo da história. Geralmente é uma história da vida dele, tá? Então ele participa da história que ele conta. O narrador observador, ele conta uma história de outra pessoa ou uma história fictícia que ele cria, certo? Mas sem saber e se aprofundar muito nos detalhes, né? Porque a história às vezes nem é dele. O narrador onisciente é muito parecido com o narrador personagem, mas ele está em terceira pessoa. É a única diferença. Ele conta detalhadamente, ele conta os sentimentos, ele conta como aquele personagem estava naquele momento que ele está contando a história. Então ele é muito parecido com o narrador personagem e não dá para confundir. Muita gente confunde, mas tem algumas coisinhas que a gente deixa passar e acaba dizendo que é narrador personagem, mas às vezes é narrador onisciente mesmo. E por último, nós vamos ver o foco narrativo. O foco narrativo é em qual pessoa eu vou escrever o texto, se vai ser em primeira pessoa ou em terceira pessoa. O foco narrativo em primeira pessoa é aquele eu, né? Geralmente um narrador personagem, ok? E, exemplo, eu andava pela calçada quando de repente tropecei em um pacote. Nesse pacote havia uma quantia em dinheiro, fiquei sem saber o que fazer, então deixei no lugar em que encontrei o pacote, certo? Na calçada, no caso. E um foco narrativo em terceira pessoa, que é uma história cujo narrador observador ou iniciante, certo? Por exemplo, esse nome aí é fictício, tá? Enquanto Laura andava pela rua, ela tropeçou em um pacote com uma quantia em dinheiro. Ela continuou a andar e deixou o pacote na calçada, certo? Então, o foco em primeira pessoa é que eu conto uma história, um momento que aconteceu comigo, e o foco narrativo em terceira pessoa que aconteceu com outra pessoa, ok? Entenderam? Se você entendeu, vai lá no meu Instagram e me diz pelo direct, pelos comentários das minhas publicações, enfim, se você gostou desse vídeo. E se você tiver alguma dúvida, você pode comentar lá também, ok? Um beijo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e deixe seu like. Até o próximo vídeo.